Boa noite a todos. Nós estamos iniciando hoje a sexta live da jornada de lives temáticas da Universidade Federal de Alagoas. Gostaria de agradecer ao Instituto de Química e Biotecnologia e à Pró-Reitoria de Extensão pelo edital UFAL Conectada. Dando sequência à nossa jornada de lives, hoje nós vamos conversar com o professor Marlon Soares. Ele vai conversar conosco sobre jogos didáticos. Para quem já está acompanhando, já conhece o nosso objetivo em fazer a jornada de live temática. O nosso objetivo é justamente tornar o nosso conhecimento mais acessível. Os professores são professores doutores da universidade e eles vêm falar da pesquisa que eles fazem com competência em nossas universidades, mas transformar esse conhecimento científico em um conhecimento mais acessível a todos os públicos. E o Instagram é uma ferramenta, é uma rede social, onde todos os públicos podem ter acesso. Vou convidar o professor Marlon para que ele esteja conosco e vou apresentar para vocês um pouco sobre quem é o professor Marlon e sobre as pesquisas que ele está desenvolvendo. Oi! Olá, professor, boa noite. Boa noite. Tá tudo certo? Acho que tá. Deixa eu mudar a luz aqui, né? Pera aí. Tá certo. Melhorou ou tá ruim? Não, tá ótimo. Como está aí de quarentena? Uai, eu não gosto muito desse negócio de quarentena não, professor. Eu preferia estar trabalhando, mas a gente tem que ficar, mas a gente tem que ficar em casa, né? Recomendo que todos fiquem em casa. Dispensei todos os meus alunos do laboratório, todo mundo em casa. Muito bem. Professor, vou te explicar um pouco sobre qual é o nosso objetivo dessa jornada de live temáticas. A UFAL, ela lançou um edital, UFAL Conectada. Então, o nosso objetivo é justamente possibilitar que os conhecimentos científicos, que as pesquisas científicas que são desenvolvidas dentro de nossas universidades possam ter acesso ao público. E o Instagram foi a ferramenta que nós escolhemos, por ser uma ferramenta informal, onde várias pessoas têm acesso de diversas classes, diversos níveis, classes econômicas, culturas diferentes, para a gente discutir. Eu vou apresentar para o pessoal um pouco do seu currículo, né? E logo em seguida lhe dou a fala, certo? O professor Marlon, ele foi extremamente esperado. Não sei se o senhor chegou a acompanhar nas nossas stories, mas o pessoal estava extremamente na expectativa. O professor Marlon... Eu estava acompanhando, sim. Eu estava vendo. O professor Marlon cursou licenciatura em Química na Universidade Federal de Uberlândia, fez mestrado na Universidade Federal de São Carlos, trabalhando com ensino de Química Analítica. Fez doutorado em Química também pela UFSCar, e teve a tese voltada para o uso de jogos didáticos em ensino de Química. É atual professor associado 4 e um dos professores da área de ensino de Química do Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás. Coordena o Laboratório de Educação Química e Atividades Lúdicas, orienta doutorado, mestrado, iniciação científica, tem mais de 76 artigos publicados em periódicos especializados, mais de 300 trabalhos em análise de eventos científicos, tem 16 capítulos de livros publicados, tem livros de autoria dele mesmo publicados nessa área de jogos em ensino de química, teoria, métodos e aplicações. E em 2018 ele lançou um livro, que é um livro recente, que é Didatização Lúdica no Ensino de Química /Ciências. Nas linhas de pesquisas que ele trabalha com jogos e atividades lúdicas aplicadas ao ensino de Química, Ciência e Religião, formação de conceitos, inclusão digital de professores de Ciências e Robótica Educacional em Ensino de Ciências. Professor, quase não termino de ler o seu currículo. Seja muito bem-vindo e obrigada por ter aceito o convite de estar conosco. Fala um pouco para a gente, para nós começarmos, a sua trajetória nessa parte de ensino de Química. Bom, primeiramente agradecer a Monique a gentileza de me convidar para esse projeto. É um projeto muito legal do Que Ciências, né? Eu fui acompanhando as outras lives nos outros dias, achei muito legal, muito interessante. Não é uma coisa que eu tenho muita facilidade, né? Apesar de eu trabalhar com o lúdico, fazer live, esse tipo de coisa, não é uma coisa que eu estou muito acostumado a fazer. As lives que eu estou fazendo são com os meus alunos de iniciação, mestrado, né?
Engraçado que eles estavam todos com medo da live, né, que eu ia fazer com eles hoje, quarta de manhã, só porque hoje eu ia fazer uma live à noite. Falei pra eles, gente, eu vou fazer uma live à noite, mas já vou fazer uma live de manhã para descer além em vocês todos. Não faz. Mas aí não, foi verdade. Não, mas foi muito tranquilo, eles sabem que eu estava brincando. Bom, falar da trajetória da gente é estranho, né? Eu vi você falar do meu currículo aí, fica parecendo que é um tantão de coisa, que a gente é melhor do que na verdade a gente é. Isso é mentirada, né? O currículo a gente vai fazendo com o tempo, então todos esses meninos que estão entrando na live aí podem galgar vários degraus, né? Vai depender do tempo, depende muito de tempo de casa que a gente tem. Então, essas coisas assim não me engrandecem, não. Eu gosto mais da alcunha de professor. Quando alguém me chama de professor, eu já fico feliz. Nada melhor... Professor Marlon, nada melhor do que ser chamado de professor. E isso me engrandece. Eu adoro chamar as pessoas de professor. Por isso que eu já entrei na live chamando você de professora Monique. É um elogio. Porque para mim... É um elogio. Para mim, professor é mais do que mestre, mais do que doutor, mais do que Jedi. O sujeito é Jedi? Não, eu prefiro ser professor do que um mestre Jedi. Mas vamos lá. Você me perguntou do meu passado, né? Por que eu resolvi trabalhar com essas questões do lúdico? O lúdico tem muita relação com a vivência que a gente tem. Eu tive uma vivência muito feliz na minha infância e na minha adolescência. Eu tive, o meu pai e o meu irmão são pessoas muito divertidas, né? Quem tá na live aí conhece meu pai, sabe o quanto ele é divertido. Meu irmão também é um sujeito muito divertido. Eu tive uma convivência muito feliz com os meus primos, de parte de mãe e parte de pai. Assim, muito divertida. Então eu sempre fui um sujeito lúdico, né? Eu sempre fui um sujeito alegre. Na universidade também, a gente brincava demais. Eu brinquei tanto que eu fiz cálculo 6 vezes. Então, aí você tem ideia... o nível de brincadeira. Muita gente se identificando, viu? Muita gente se identificando. Exatamente. Eu não tenho vergonha disso, não. Gente, não é para ter vergonha de ter feito cálculo 6 vezes, não. Vergonha é roubar e não poder levar. É isso aí. Já diria meu pai brincando, né? Mas durante a graduação mesmo eu brinquei tanto que demorei a fazer a graduação, tanto que eu achava bom a graduação. Bom, durante a minha graduação eu acabei fazendo 2 iniciações científicas, né? Uma na área de química analítica e uma na área de ensino. Foi por isso que no mestrado eu acabei juntando as duas coisas, né? Ensino de química analítica. Foi quando eu trabalhei com corantes naturais e determinação de pH em escolas de nível médio e nível superior. Mas aí, aquela coceirinha do lúdico ficou batendo na minha cabeça, né? Eu falei, não, eu quero fazer um negócio diferente no doutorado. Eu não quero trabalhar com corante no doutorado, eu quero fazer uma coisa diferente. E pensei assim, será que dá para ensinar química ou ciência de uma maneira geral utilizando jogos? Será que futuramente um professor não pode ter uma formação diferenciada utilizando jogos e atividades lúdicas na própria formação? Foi uma das coisas que eu fiquei pensando. E aí eu virei para o meu orientador na época, o professor Éder Cavalheiro, lá da USP. Falei para ele o seguinte, na verdade eu fiz na UFSCar, mas meu orientador na metade do meu doutorado passou num concurso na USP. Então eu fiz o doutorado na UFSCar, mas eu ficava na USP. O melhor de 2 mundos, né? Então eu fiz um desafio para ele. Eu falei o seguinte, olha, eu quero trabalhar com jogos. Aí ele falou, bicho, mas eu não tenho a mínima ideia de trabalhar com jogos. Não, eu tenho. Você me ajuda com a questão da química, eu fico com a questão dos jogos e da educação. Aí ele falou assim, não, então vamos fazer uma aposta. Se eu conseguir uma bolsa da FAPESP para você, você trabalha com corantes. Se eu não conseguir, eu cumpro a promessa e trabalho em jogos com você no doutorado. Pode ser? Ah, beleza. E ele tinha certeza que ia ganhar a bolsa da FAPESP. E aí eu falei, não, eu vou acabar tendo que trabalhar com esse negócio de corante mesmo não querendo. Aí ele perdeu porque não saiu a minha bolsa da FAPESP. E aí ele teve que cumprir a promessa. E aí eu fiz meu doutorado na área de jogos e atividades lúdicas. Que bom. Aplicadas ao ensino de química. Foi ótimo. Foi uma aposta bem perdida. E aí eu fui trabalhar com jogos e atividades lúdicas durante o doutorado, numa perspectiva piagetiana, entendendo que era possível utilizar toda a ludicidade que eu trazia, toda a ludicidade que eu enxergava nas pessoas, transformar isso num meio de ensinar química, ensinar ciências para as pessoas.
Na metade do meu doutorado, acabei passando num concurso aqui na UFG, terminei o doutorado, fundei o Laboratório de Educação Química e Atividades Lúdicas, que é o LEQUAL, aqui do Instituto de Química da UFG. Isso em 2004, na mesma época que eu defendi meu doutoramento. Hoje somos 2 coordenadores, eu e a professora Niwara Mesquita, que entrou no laboratório, ela fez mestrado com a gente, depois fez doutorado, passou no concurso e coordena o laboratório juntamente comigo, né? Somos 2 coordenadores. E foi isso. Ou seja, em síntese, eu me considerava um cara divertido, me considerava de uma origem divertida e achava que era possível ensinar divertindo. Em síntese, é isso. Aí outra pergunta já. É possível ensinar química assim? Oh! Foi a pergunta, olha que interessante. A minha pergunta de pesquisa, ela começou assim. A primeira pergunta de pesquisa que eu tive foi: é possível ensinar química brincando? Depois eu fui transformando essa pergunta de pesquisa durante o doutorado. E hoje a minha pergunta de pesquisa ela já é bem adiante de se é possível ensinar ou não química brincando. A resposta é sim, é completamente possível ensinar química brincando. Por quê? Eu parto do pressuposto de que todas as pessoas, em certo momento, ou em algum momento da vida, ou em algum momento ou alguma fase da sua vida, ela se diverte. Sim. Ela é lúdica. Ela gosta do jogo. Por mais que as pessoas neguem isso, ela fala assim, eu não gosto de jogo, mentira, no fundinho gosta. Ou então assim, eu não sou uma pessoa divertida, mentira, às vezes é assim. Todos nós, em algum momento da nossa vida, somos divertidos. Todos nós, em alguns momentos da nossa vida, gostamos de jogar, né? Gente, eu não consigo acompanhar o tanto de gente falando, um tanto de coisa aqui. É normal isso mesmo, né, gente? É normal. Já tem perguntas aqui que daqui a pouco eu vou te fazer. Tá, joia. Gente, eu não vou conseguir responder esse tanto de coisa aí que... Eu vou controlando. Nossa senhora, até um primo meu da minha infância tá aqui, ó, Liarlon. Um abraço, Liarlon. Olha só. Professor, querido. Você é querido. Ô, Marlon, um abraço. Aproveitando esse momento, onde a gente tem uma variedade de pessoas que estão assistindo, fala pra gente o que é um jogo lúdico, o que é uma atividade lúdica e o que é um jogo didático, desculpa. Olha só que interessante essa pergunta sua. Eu estava respondendo que é possível ensinar química jogando, né? Eu acredito nisso e a gente defende esse aspecto da ludicidade no ensino de ciências. Mas, como é que a gente faz isso? Quais são os aspectos que nos levaram a acreditar nisso? A primeira coisa que a gente tem que entender é que existe diferença entre jogo e o jogo chamado educativo. As pessoas têm a tendência a achar que são a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Ou seja, o jogo, que a gente chama de jogo stricto sensu, é aquilo que diverte, né? É aquilo que as pessoas... que traz prazer para as pessoas. Ou seja, tudo aquilo que é divertido, tudo aquilo que é prazeroso, tudo aquilo que vai trazer um prazer para o sujeito de jogo. Só que esse não é o jogo educativo. Agora, dentro dessa questão do jogo, as pessoas tendem, às vezes, a errar por questões simples, por vícios de linguagem, a dizer, por exemplo, jogo lúdico. Não. O jogo, a origem da palavra jogo é jocus, que significa prazer e divertimento. Ludus também significa prazer e divertimento. Então, quando o sujeito fala jogo lúdico, ele está falando assim, subir para cima, descer para baixo, hemorragia de sangue, professor Marlon bonito, ou seja, tudo é um tipo de pleonasmo. Então, não existe jogo lúdico. Ou é jogo, ou é lúdico. Bom, dentro dessa família do jogo, do stricto sensu, os pesquisadores começaram a entender que era possível utilizar o jogo para ensinar alguma coisa a alguém. Então, quando você quer ensinar alguma coisa a alguém, aí você tem o jogo educativo. O jogo educativo ensina alguma coisa a alguém. Mesmo que ela não saiba que está sendo ensinada alguma coisa. Esse jogo é educativo. Só que o jogo educativo,
ele é um arremedo do jogo filosófico. O jogo educativo que ensina alguma coisa a alguém não pode ser chamado de jogo no sentido filosófico stricto sensu. Sacaram? Então, eu tenho sempre esse cuidado. Esse celular está caindo toda hora, é a mesa. Então, esse jogo stricto sensu não pode ser comparado com o jogo educativo. Bom, dentro do jogo educativo, né, e mais recentemente, a partir das pesquisas do nosso laboratório, das pesquisas de outros pesquisadores, nós escrevemos, a Graça Cleófas, que deve estar aqui na live, e o professor Eduardo, da UNB, nós escrevemos um trabalho que está nesse livro de didatização, que a gente tentou melhorar ainda mais esse conceito que eu estou falando para vocês. Ou seja, se existe o jogo filosófico e existe o jogo educativo, o jogo educativo ainda pode ser dividido em duas partes. O jogo educativo informal, que é esse jogo que ensina qualquer coisa para qualquer pessoa, e o jogo educativo formalizado, que é aquele que ensina alguma coisa na sala de aula. Para esse jogo formalizado, que ensina alguma coisa na sala de aula, nós demos o nome de jogo pedagógico. Então, hoje, a gente está preferindo falar que a gente usa o jogo pedagógico para ensinar química para os meninos em sala de aula ou para formar o professor no seu curso de graduação. Então, a melhor palavra que a gente usa hoje é o jogo pedagógico para definir o que é aquele jogo que ensina conteúdo para as pessoas em sala de aula, né? Bom, Não, pode continuar. Sim, pode. Ah, tá, eu ia falar aqui. Tá, e como é que... A pergunta foi que você fez, né? Como é que esse jogo ensina alguma coisa a alguém? A gente parte do pressuposto que se o sujeito tem prazer em aprender, é mais fácil dele apreender o conceito. Então, quando você usa um jogo pedagógico na sala de aula, você aproveita de uma diversão e de um prazer que é intrínseco ao ser humano, no caso, ao estudante, e, teoricamente, ele vai ter vontade de aprender aquele conteúdo por meio de um aspecto divertido, por meio de uma diversão, por meio de um prazer que é colocado para ele na sala de aula. Mas tem outros aspectos que a gente vai discutindo com as outras perguntas que você venha a fazer. Professor, a gente sabe que hoje em dia está em moda, né? Vamos assim dizer. O professor criar um jogo e levar para a sala de aula. Ou ele elaborar uma atividade lúdica e levar para a sala de aula. Só que é tão fácil assim a gente elaborar um jogo, a gente estruturar uma atividade lúdica, apresentar no congresso. Quais são as peculiaridades para poder a gente elaborar um jogo e dizer assim, oficialmente eu tenho um jogo. Oficialmente esse jogo ele pode ser aplicado em sala de aula. Ou é qualquer jogo que eu monto e vou lá e aplico? Ótima pergunta. Eu costumo dizer para as pessoas que é o seguinte, qualquer pessoa, qualquer professor, ele consegue fazer um jogo e levar para a sala de aula. O que precisa prestar atenção quando um professor faz um jogo? Tá, qual é o referencial que ele está trazendo para ensinar por meio do jogo? Essa é a primeira pergunta que ele tem que fazer. Qual é o método? Que tipo de método ele vai utilizar para levar esse jogo para a sala de aula? Como é que ele vai avaliar esse menino na sala de aula por meio do jogo? Segura esse celular aí. Essa mesa minha fui limpar a casa hoje, limpei tão bem que o celular não segura agora. Então, como é que esse aluno, como é que esse professor vai levar esse jogo para a sala de aula sem nenhum tipo de referencial? Essa é a grande preocupação que nós temos hoje. Então, qualquer jogo funciona? Em termos de diversão, 95% deles vai funcionar. O que eu quero dizer, então? Qual a primeira coisa que você tem que pensar em termos de utilização de jogo em sala de aula? Esse jogo, ele tem que ter uma função lúdica, ou seja, ele tem que ser divertido. Senão não adianta nada. Mas ele tem que ter uma função educativa, ou seja, ele tem que ensinar alguma coisa. A maioria dos jogos que dão errado desequilibram essas duas funções. Por exemplo,
Ou o sujeito faz um jogo em que ele é extremamente divertido e não ensina nada, ou o sujeito faz um jogo que o conteúdo está muito bom, muito dividido, muito bem colocado, mas o jogo não é divertido. Você entendeu, então? O desafio do professor é equilibrar a função lúdica do jogo com a função educativa. Ou seja, você tem que ter um equilíbrio entre a função educativa e a função lúdica. Se você tem muita função lúdica, você tem um jogo que não é educativo. Se você tem muita função educativa e nenhuma função lúdica, você tem um bom material didático, mas não é um jogo. Esse é o primeiro desafio do professor. Tá, mas como é que eu faço para equilibrar a função lúdica com a função educativa? Tem uma regra? Não. Não tem uma regra que diz como é que eu faço para equilibrar isso. Geralmente eu digo para os meus alunos que estão fazendo mestrado ou doutorado, ou para os professores, ou nos cursos que eu vou, você vai adquirindo isso com a experiência. Ou seja, com quanto mais jogos você faz, maior a sua capacidade de entender qual é o equilíbrio entre a função lúdica e a função educativa. Por isso que eu costumo dizer para os professores, você quer fazer jogo em sala de aula? Permita-se errar na proposição de jogos, até que você acerte o equilíbrio entre a função lúdica e educativa. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é regras. As regras que eu coloco no meu jogo, as pessoas entendem? Né? Às vezes o professor leva um jogo para a sala de aula que ele gasta 50 minutos para explicar a regra. E aí? Aí não vai adiantar. Uma aula inteira. Às vezes, uma aula inteira para explicar a regra. Aí vai ser difícil. O que eu costumo sugerir? Beleza. Se a regra é extremamente importante e ela tem que ser clara para que o sujeito entenda o que você quer, é melhor que você se aproveite de um aspecto da sociedade que eu acho bastante interessante, que é a cultura lúdica. Ou seja, o professor ele pode e deve perguntar para os seus alunos o que eles gostam de jogar. E a partir do que ele detectar dos alunos, do tipo, professor, eu gosto de jogar Uno, eu gosto de jogar cacheta. Ou seja, em determinada região ele vai entender que os alunos jogam determinados jogos. E a partir daí, desenvolver um jogo que considere a cultura lúdica local desse aluno que está lá, que ele é, que é aluno desse professor, né? Isso é extremamente importante, considerar a cultura lúdica local. Às vezes o sujeito inventa um jogo que ninguém nunca viu, aí dá errado e ele não entende por que deu errado. Mas por que deu errado? Porque às vezes ele não considerou a cultura lúdica local e às vezes fez uma regra de extrema dificuldade. Isso tudo vai levar a um desequilíbrio da função lúdica e função educativa e o jogo tende a não funcionar. E aí ele fala, mas por que o jogo não funcionou? Porque ele não considerou esses pequenos aspectos, não é? O quarto aspecto tem relação com o espaço. Às vezes o cara faz um jogo em que não tem espaço suficiente para os meninos jogarem. E aí? Outro aspecto que é interessante é, esse jogo, ele permite a liberdade e a voluntariedade. Por quê? Eu costumo dizer que se você força o menino a jogar, já não é jogo mais. Nem jogo educativo, nem jogo. Não pode forçar. Aí as pessoas me perguntam, mas... E aí eu aplico o jogo na sala de aula e se 4 alunos não quiser fazer? Aí eu falo assim, menino, presta atenção, se 4 alunos não quiser fazer, você já tem pelo menos mais de 90% da turma envolvida e engajada. É melhor que a aula tradicional. É mesmo. A aula tradicional você quer... Na aula considerada tradicional, né, porque eu não tenho absolutamente nada contra a aula tradicional, mas se a gente fazer a comparação, né, na aula de quadro e giz, geralmente você tem um engajamento de 30% a 50%. E quando o professor é muito bom, você tem um engajamento aí de 50% a 60%. Mas o jogo não. O jogo ele pode trazer o engajamento maior do que 90%. Aí os meninos ficam preocupados, mas se 4 não quiser jogar? Eu falei, 4 é um bom número que você pode considerar. Tem uma pergunta aqui do Márcio que eu acho que é interessante para quem está nos assistindo. Qual a diferença entre jogo, brinquedo e brincadeira? Bom, antigamente eu tinha a preocupação de fazer essa diferença, né? Jogo, brincadeira, brinquedo. Na minha primeira edição do meu livro eu fiz essa diferenciação. Na segunda edição do meu livro eu também fiz essa diferenciação. Aí já na terceira eu já não vou fazer mais, porque hoje eu acredito que é muito tênue a diferença entre jogo, brincadeira, atividade lúdica, esse tipo de coisa. Eu costumava dizer que o jogo, propriamente dito, é aquele que tem regras extremamente claras, como, por exemplo,
futebol, vôlei, basquete. E eu costumava dizer que brincadeira são aqueles jogos que têm regras que mudam de uma rua para outra, de um lugar para o outro. Por exemplo, aqui em Goiânia tem um jogo que chama Betis. Não sei no restante do país como é que é o nome. Eu não Bolinha. conheço. Betis. Aqui chama... você tem um pedaço de pau na frente de uma latinha, o sujeito joga a bola, você dá uma paulada na bola e corre. Aqui chama Betis. Agora mesmo alguém fala aí Pois é, o Betis, ele é uma brincadeira porque ele muda de rua para rua. Na rua de cima é uma regra, na rua de baixo já tem outra regra. Então eu costumava dizer que a brincadeira é aquilo que tem regras extremamente variáveis de lugar para lugar. E que, na verdade, os jogos pedagógicos que a gente fazia eram brincadeiras pedagógicas, porque as regras mudavam de maneira muito frequente. Hoje não, hoje eu já acredito que jogo e brincadeira são todos da família do lúdico, porque trazem prazer e divertimento. E tudo isso está dentro do que a gente considera as atividades lúdicas, né? Então hoje eu não tenho assim, uma vontade de fazer essa grande diferenciação entre jogo, brincadeira, atividade lúdica. Agora, o brinquedo sim. O brinquedo eu gosto de diferenciar. O brinquedo é o lugar do jogo. O brinquedo é o lugar da brincadeira. É aquilo que é utilizado para fazer o jogo. É aquilo que é utilizado para fazer a brincadeira. Esse é o brinquedo. O brinquedo pode ser lúdico e o brinquedo pode não ser lúdico. Pode ser um material que não tenha graça nenhuma, ninguém acha graça nenhuma, aí ele já não é brinquedo mais. Né? O professor, o Edmar ficou claríssimo. O Edmar aqui, ele está perguntando a diferença entre jogo e gamificação. Ah, isso é... Como é que é o nome do rapaz? Edmar. Edmar? Edmar, é o seguinte... Eu sou chato, absurdo com esse negócio de gamificação. Eu vou explicar para você porque que eu sou chato, Edmar. Tem um teórico que chama Gilles Bruguière. Ele escreveu em 1998 um artigo que ele falava que quando você leva o jogo stricto sensu para a sala de aula e torna ele educativo, isso é tornar uma atividade didática lúdico-educativa. Ou seja, em 98 ele já estava falando que isso era uma gamificação. Né? Aí o pessoal das tecnologias adotou o conceito de gamificação para transformar uma atividade numa atividade lúdica. Eu respeito os profissionais da área digital que trouxeram esse termo gamificação para os jogos digitais, mas é um termo que eu não uso. É um termo que eu prefiro não utilizar, porque para mim, quando você transforma qualquer atividade didática numa atividade lúdica, você transformou a atividade didática num jogo ou transformou a atividade didática numa brincadeira. Isso, para mim, é gamificar uma atividade em sala de aula. Para mim, Edmar, para mim. Né? Agora, tem vários autores, vários teóricos que defendem uma visão diferente de gamificação. Essa é a minha visão. Não é a correta, nem a mais correta, nem a mais errada. É a minha visão como teórico do lúdico. Agora, tem alguns teóricos que entendem que a gamificação é diferente da utilização de jogos pedagógicos em sala de aula. Então, eles fazem essa transformação, principalmente na questão digital. Mas é uma coisa que, para mim, eu não costumo fazer essa diferenciação, porque não vejo uma diferença entre gamificar e tornar uma atividade em sala de aula lúdica. Lúdica. A gente tem a pergunta da professora Anne Margarete. Não sei se eu falei certo. Ela pergunta qual a melhor abordagem de avaliação com o uso de jogos digitais. Beleza, olha. Eu costumo dizer que os jogos digitais, eles têm algumas propriedades que são muito semelhantes aos jogos de tabuleiro, jogos de cartas, esse tipo de coisa. O jogo, professora Anne, ele tem uma capacidade avaliativa extremamente grande internamente a ele. Quando você aplica o jogo em sala de aula, ele naturalmente já faz uma avaliação diagnóstica do que o aluno sabe e de que o aluno não sabe. Se o professor acompanha proximamente os grupos que estão jogando, seja esses grupos com jogos analógicos, seja o menino na frente do computador, ele vai entender as falhas conceituais durante o andamento do jogo. Então, quando as falhas conceituais começam a aparecer durante o andamento do jogo, você já nota uma grande capacidade de avaliação diagnóstica do próprio jogo.
Se o professor se aproveita dessa grande capacidade diagnóstica durante o jogo para tornar esses erros conceituais ou esses pequenos erros que os meninos fazem durante o jogo e transformar esses pequenos erros conceituais numa discussão ao final do jogo, ele faz com que essa avaliação diagnóstica torne-se uma avaliação somativa. Somativa não, formativa. E a partir disso, se ele quiser somatizar essa avaliação, é perfeitamente possível. Se ele quiser dar valor para esse diagnóstico e dar valor para essa formação, esse professor pode fazer isso. Então, professora, naturalmente, professora Anne, naturalmente o jogo tem uma grande capacidade de avaliação. Seja ela diagnóstica durante o jogo, se o professor tomar cuidado, prestar atenção, e também, a partir do momento que ele pega esses conceitos e trabalha ele ao final da aula, também formativo. Então, veja só, o jogo, além de ensinar alguma coisa, também pode avaliar no sentido diagnóstico formativo e até mesmo de autoavaliação. E olha só, se eu estou falando que o professor tem que estar presente, o jogo não precisa do professor, ele precisa do professor. Seja ele digital, seja ele analógico. O professor tem que estar lá. O jogo sem o professor não é a mesma coisa, principalmente quando o jogo permite uma avaliação diagnóstica. Professor, a gente tem a pergunta da professora Ana Aromal. Ela quer saber como o lúdico pode auxiliar no ensino em salas onde possuem alunos com diferentes tipos de deficiência. Olha, já me perguntaram isso várias vezes em curso, professora Ana, né? A professora? Professora Ana. Professora, já me perguntaram isso várias vezes. Olha, eu venho notando, com o passar dos tempos, que o jogo ele tem a capacidade de fazer com que grupos se auxiliem de maneira cooperativa. Então, qual que é a sugestão que eu costumo fazer quando você aplica um jogo em sala de aula e é um jogo de tabuleiro ou um jogo que precisa de grupos? Que os professores mesclem os grupos com aqueles alunos que têm uma capacidade de entendimento maior com aqueles alunos que têm uma capacidade de entendimento menor. Esse processo cooperativo é bom para aquele aluno que domina o conteúdo e é bom para aquele aluno que ainda não domina o conteúdo. Esse é um aspecto. Isso, mas tem um outro aspecto que é mais legal ainda, professora, que é o seguinte. Geralmente, aquele menino que tem alguma dificuldade cognitiva na sala de aula, tem vários relatos de pesquisa do meu grupo e de outros grupos no país que dizem o seguinte, que esse menino que tem dificuldade naquela aula que é considerada só com o quadro ou qualquer outro, geralmente ele tem facilidade com o jogo. Geralmente ele se dá bem numa atividade de jogo. Olha que interessante. Tem outros relatos que eu já vi também de autistas aprenderem melhor com o jogo do que com a aula dialogada. Às vezes ele precisa de um jogo de 2 ou 3 pessoas e esse menino ele consegue se dar melhor num jogo do que numa aula dialogada em que ele precisa ouvir o professor. Né? Já vi casos em que o professor fez um jogo só para aquele aluno autista e discutia com ele particularmente o jogo e ele se deu bem. Então, essas diferenças na sala de aula, sejam elas relacionadas a aprendizado, sejam elas aos diferentes tipos de alunos, tem sido bem resolvida pelo jogo na medida em que você mescla os vários alunos da sala de aula. É um resultado que a gente tem observado bastante. Professor, o Herbert Freitas, ele quer saber em que momento um jogo perde a capacidade de avaliação. Beleza. Herbert, né? O Herbert, eu costumo dizer que o jogo ele tem uma forte capacidade avaliativa, mas quando é que ele perde essa capacidade de avaliação? Está muito ligado ao fato de que ele tem um grande desequilíbrio entre a função lúdica e educativa. Quando ele desequilibra essa função, ele passa a perder a função avaliativa. Não é por quê? Porque você não está avaliando mais o jogo. Ou você está avaliando o material didático, que avaliar vai acontecer sempre, ou você está avaliando um jogo extremamente divertido, mas que não é didático. Então, se você não quer perder essa capacidade avaliativa do conteúdo científico dentro do jogo, tenta manter o equilíbrio. Mas, professor, eu nunca apliquei jogo, como é que eu vou manter o equilíbrio? Então, começa. Você só vai saber aplicar um jogo adequadamente, com o devido equilíbrio entre as funções lúdicas e educativas, quando você começar a fazer, quando você começar a errar. Mas isso não serve só para jogo. Isso não serve só para jogo. Já diria o professor Hélio
da UFBA. O jogo não é uma panaceia. O jogo não vai resolver todos os seus problemas. Tudo que eu estou falando para o jogo, que você tem a fazer. O que você precisa é ousar mais na sala de aula. Agora, eu defendo que você ouse com o jogo. Utilize mais os jogos para você ousar mais por meio dos jogos. Mas, assim, eu costumo dizer para os meus alunos da didática que você só vai ser um bom professor se você errar muito. O que quer dizer isso? Ora, você vai ser um bom professor se você errar muito. Você erra muito porque você está tentando coisas novas. E você vai aprender com isso e se tornar um bom professor. É verdade. Professor, antes de dar continuidade à sequência, né, das nossas perguntas, vou pegar a pergunta aqui do Carlos, que ele quer saber, apesar do jogo não ser educativo, como no caso dos jogos Call of Duty, que explica toda a história das guerras mundiais, ele pode ser classificado em qual categoria? Olha que pergunta interessante. Rapaz, esses meninos é violento demais da conta. É violento, eu achei também. É de uma violência cognitiva. Eu chamo isso de violência cognitiva. Me violente, Carlos, me violente. Então, olha só. Como eu falei para vocês, né, o jogo, geralmente, ele é educativo. Então, o Call of Duty, ele é educativo. Ele vai ensinar alguma coisa, mesmo que o menino não queira. Principalmente ações relacionadas à Segunda Guerra. Eu, quando joguei Call of Duty, algumas das vezes que eu já joguei o Call of Duty, eu aprendi algumas coisas que eu não aprendi na escola. Mas eu não queria, não era intencional. Então, esse é um jogo educativo não intencional. Agora, você pode tornar, Carlos, o Call of Duty um jogo educativo intencional. Você pode fazer com que as pessoas joguem Call of Duty e trazer a discussão para a sala de aula a partir do jogo. Aí você faz o jogo educativo informal, que é o Call of Duty, você torna ele um jogo educativo formal. E é o mesmo jogo. Olha que interessante. É o mesmo jogo. Você tira ele só do jogo educativo, que vai ensinar qualquer coisa a alguém, e torna ele um jogo educativo formal, formalizado, jogo pedagógico. Ou seja, você trouxe ele para a sala de aula. Isso é possível de ser feito. Uma coisa que eu gosto bastante e tenho aprendido pra caramba com o meu filho, é um negócio que chama Minecraft. Não sei se vocês já ouviram falar desse negócio de Minecraft. Eu tenho um filho de 4 anos que é apaixonado por Minecraft. Pois é. Eles fazem tanta reação nesse Minecraft para obter algumas coisas, que é uma coisa impressionante. Isso fez com que meu filho procurasse na internet como são feitas algumas reações químicas. Ou seja, o Minecraft causou nele uma formalidade cognitiva. Ele procurou alguma coisa a partir do Minecraft. A partir do Então, Carlos, seu violento, eu, se fosse você, utilizava o Call of Duty nessas duas perspectivas. Tanto para você relaxar na sua casa e ir aprendendo o tempo que você queira, de forma relaxada, mas você pode tornar esse Call of Duty um jogo pedagógico, levando a discussão para a sala de aula. Professor, a gente, assim, acho que já é a 4ª, 5ª pessoa que insiste que o senhor fale sobre Piaget ou Vygotsky. Ai, ai, ai! Olha o povo querendo me pôr na fria. Esse povo é mau. Esse povo é mau. Mas eu não vou cair na pegadinha de vocês, não. Bom, uma coisa que é interessante falar é que sou piagetiano. Sou piagetiano. Mas eu não tenho absolutamente nada contra os meus colegas de outros grupos de pesquisa que utilizam a vertente vygotskiana. Há outros colegas que utilizam vertentes de Vallon, outros colegas que utilizam outras vertentes diferentes das minhas. Agora, por que eu acho isso bonito? Eu vou te explicar. Porque quanto mais gente fazendo o jogo em perspectivas teóricas diferentes, é melhor para a área do lúdico em termos de pesquisa. Então, não existe aí uma dicotomia entre Piaget e Vygotsky. Existe o fato de eu ser piagetiano e há outros pesquisadores que são vygotskianos nessa perspectiva. Pra você ter ideia, eu vou brincar aqui, né? Eu tenho uma professora que coordena o laboratório comigo, que é a professora Niwara Mesquita. Ela trabalha mais com Vygotsky do que com Piaget. Dá vontade de deserdar ela, né? No laboratório de lúdico do professor Marlon, que é piagetiano, a professora Niwara vem com esse negócio de Vygotsky. Brincadeiras à parte, é isso que é importante na seara da pesquisa. Vamos falar um pouco de pesquisa. Se eu quero fazer pesquisa na área do lúdico, eu tenho que procurar um referencial teórico que me agrade. O que agrada ao professor Marlon? Piaget.
Piaget para o professor Marlon é o cara. Ah, era isso que vocês queriam ouvir aí, né? Piaget para o professor Marlon é o cara. Mas Vygotsky para outras pessoas também é o cara para outras pessoas. Não para mim. Eu tenho algumas divergências, principalmente na concepção de jogo de Vygotsky e a concepção de jogo de Piaget. Mas essas divergências são extremamente sadias. Elas não são ruins. Né? As pessoas ficam me provocando aí, porque esse povo é mau, professora Monique. Esse povo está com má intenção. Não foi uma pessoa que perguntou, não, viu? Foram várias pessoas que perguntaram aqui. Exatamente, esse pessoal é mau. Mas vamos falar um pouquinho de Piaget, então, já que o pessoal está me provocando. O Piaget ele divide os jogos em 3 níveis, né, em termos de referencial. Tem o jogo de exercício, que é aquele jogo repetitivo que você faz em determinado momento da vida e ele perdura. Em menor escala, mas ele perdura. Por exemplo, quando você fica balançando o pezinho de ansiedade, quando você está no telefone e falando e rabiscando com a caneta repetidamente, quando você fica jogando uma bola na parede repetidamente, isso tudo é jogo de exercício. Depois, o sujeito ele passa para o jogo simbólico, ele começa a dar representação para aquilo que ele está jogando. Por exemplo, quando você começa a brincar de carrinho, quando você começa a brincar de bola, quando você dá representação. Vou te dar um exemplo interessante, como é que é essa questão do jogo simbólico em Piaget. Meu filho tinha 6, 7 anos de idade e ele estava com um chinelo representando como se fosse um avião, assim, né? Ou seja, ele estava dando um símbolo àquele chinelo. Ele começa, determinada idade, o sujeito começa a dar símbolo àquilo. Só que a gente faz isso o resto da vida, com várias coisas que a gente tem, né? Aí eu virei e perguntei para ele assim, ué, meu filho, que avião que é esse aí? Ele virou para mim, que avião o quê, pai? Isso aqui é um chinelo, não é um avião. Ou seja, o que eu quero dizer? Ele dá símbolo à coisa, mas ele sabe que está dando símbolo à coisa. Entendeu? Ele tem consciência de que está dando símbolo àquilo, de que aquilo não é um avião. Isso é importante. E aí, com essa quantidade de símbolos que ele vai tendo durante a vida dele, ele chega no jogo de regras, que é o jogo em que ele deixa de ser cooptado. O que é cooptado? O pai e a mãe é o que há de melhor na minha vida. Tudo que meu pai e a minha mãe falam é o correto. O Piaget chama isso de cooptação. Quando o sujeito chega no estágio de jogo de regras, ele começa a entender que nem tudo que o meu pai e a minha mãe fala é correto. Então, se o pai e a mãe não sabem lidar com esse período corretamente, com esse jogo de regras corretamente, é onde pode se perder o adolescente. Né? Então, tem que saber. Um exemplo bom é meu filho, que, de novo, eu dou sempre exemplo do meu filho, né? Ele estava lavando o prato nesses dias, e aí eu esqueci uma sujeirinha no prato, ele quis dar uma de, tem uma sujeira aqui nesse prato. Não lavou direito, porque ele estava secando o prato. Não lavou direito, querendo desafiar. Aí eu falei assim para ele, meu amigo, eu lavo de novo e você seca de novo. Pronto. Acabou a conversa. Ou seja, jogo de regra, você tem que saber entender que esse adolescente está saindo da cooptação para a cooperação. Se você não souber entender isso. Aí o Piaget utiliza esses 3 tipos de jogos para mostrar, dentro dos estágios do desenvolvimento, que em cada desenvolvimento ele pode aprender alguma coisa no meio. Esse diferencial nós, no nosso grupo, geralmente consideramos para aplicar um jogo em sala de aula. Ou seja, a gente o nível dos alunos na teoria pagetiana, que tipo de jogo ele gosta de jogar dentro da teoria pagetiana. Então, aquilo que eu falei no começo. Quer aplicar um jogo? Beleza, ótimo, você vai conseguir. Mas qual que é o seu referencial teórico? Como é que você entende o ensino e aprendizagem dos seus alunos? Eu entendo de maneira pagetiana. Agora, há outros pesquisadores que entendem de maneira vygotskiana. Há outros pesquisadores que entendem de outra maneira. Sacaram? Seus espertinhos. A gente está com o vídeo travando um pouco, é porque a gente está com muitas pessoas na live e elas estão lançando muitos comentários. Então, assim, vai travando um pouco. Explicando assim para o pessoal entender, porque às vezes está travando um pouco, e às vezes nem sempre é a internet da gente aqui. Tem algumas perguntas também, professor. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Não sei se foi Renata. Ela perguntou se o senhor é a favor do uso de jogos lúdicos, de jogos educativos digitais em sala de aula. Sim, sou sim. Não é uma coisa que eu tenho, eu tenho mais aprofundamento em jogos analógicos, mas alguns alunos meus, quanto da professora Niwara, já utilizaram jogos digitais. Os resultados não são muito diferentes, são bons da mesma medida.
mas tem alguns aspectos diferenciados por ser digital e por ter a capacidade de colaboração ser um pouco menor dependendo do tipo de jogo. Mas estou completamente a favor, não tem nada contra jogo digital. As características de ensino e aprendizagem de um jogo digital não são fundamentalmente diferentes de jogos analógicos utilizados em sala de aula. Por outro lado, você tem que pensar o seguinte, você está numa outra sociedade. Às vezes, você acha que o discente está fazendo um jogo sozinho e ele está jogando com 200 pessoas numa sala ambiente. Isso também é um tipo de colaboração, isso também é um tipo de cooperação. Né? Então, eu não tenho nada contra o jogo digital. Eu até acho que várias características dos jogos digitais têm estreita relação com as teorias de jogos também dos jogos analógicos. Mas isso é até uma boa pesquisa para ser feita. Ô, professor, e sobre o RPG? O que é que o senhor tem assim para falar para a gente? RPG é um jogo também, extremamente lúdico. Ele cai na categoria de diversos tipos de jogos. Por exemplo, você tem o jogo de cartas, você tem o jogo de tabuleiro, você tem o jogo de representação, que é o jogo teatral, e você tem o RPG, onde você tem um professor mestre que mestra uma aventura, e essa aventura tem que ser lúdica, tem que ter a função lúdica equilibrada com a função educativa, e durante essa aventura do RPG, ele vai resolvendo vários problemas durante a aventura de RPG, ao invés de ser aspectos só lúdicos, ele resolve também aspectos educativos a partir do RPG. No nosso grupo, nós tivemos um mestrado na área de RPG, que foi o professor Eduardo, que fez doutorado com a gente, e hoje é professor na UNB, que tem um livro sobre RPG e ensino de química a partir das pesquisas do lúdico. Mas eu posso dizer para você que o RPG é um jogo, um tipo de jogo que funciona muito bem. Quais cuidados a gente deve tomar para o jogo não se tornar competitivo em sala de aula, professor? Ah, tá. Bom, um problema que nós temos um problema que nós temos é que uma grande parte dos jogos são de fato competitivos. Vai existir um ganhador e vai existir um perdedor. O meu grupo de pesquisa, nós fizemos alguns níveis de interação. Né? O nível de interação 1, o sujeito joga com o outro onde há um ganhador e perdedor. Nível de interação 2, é cooperativo, não há um perdedor e um ganhador. Nível de interação 3, representação e representação teatral, alguns tipos de teste, e nível 4, que são histórias em quadrinhos e aspectos teatrais. Mas esse nível 1, que é o nível da competição, ele aparece em vários jogos que os professores utilizam em sala de aula. O problema não é a competição, não é se vai haver um ganhador e perdedor, é como é que o professor lida com essa competição. Porque a sociedade ela é competitiva. Se você utiliza o jogo para mostrar que a competição não é uma coisa necessariamente boa, isso é bom, né? Mas, se o professor souber lidar, e eu já apliquei vários jogos competitivos na sala de aula, se você lidar com isso, de que nem sempre o ganhador é o melhor aluno, nem sempre o perdedor é o pior aluno, se você souber lidar com isso em sala de aula, você pode utilizar jogos competitivos da mesma maneira. Não quer dizer que aquele que ganhou o jogo é o melhor aluno. Se o professor souber trabalhar isso, não vejo problema nenhum, não. Professor, o senhor tem um artigo que é da Química Nova na Escola, que é da intencionalidade à responsabilidade. Novos termos para uma reflexão sobre o uso de jogos no ensino de química. É o que o senhor quis dizer quando o senhor colocou da intencionalidade à responsabilidade lúdica? Intencionalidade? Isso. Eu vou falar o seguinte, olha só. Às vezes, o professor ele fala assim, mas eu não sou um sujeito engraçado. Eu não sou um sujeito feliz. Eu não sou um sujeito que vai chegar na aula e fazer a transformação. Não, a intencionalidade lúdica não é isso. Intencionalidade lúdica é o seguinte, o sujeito ele tem vontade de fazer alguma coisa diferente na sala de aula, que seja o jogo. Se ele já está com a vontade de fazer alguma coisa diferente em sala de aula, ele já está com a intenção. Essa intenção didática é extremamente importante. Agora, se ele está com a intencionalidade de fazer alguma coisa divertida, mesmo que ele não seja, ele já está com a intencionalidade lúdica. Geralmente, pessoas que são mais expansivas, mais brincalhonas, têm a intencionalidade lúdica de maneira intrínseca, mais natural.
Mas a intencionalidade lúdica, ela pode ser desenvolvida. Aí você fala assim, não, mas eu sou uma pessoa tão tímida, mas você pode desenvolver a intencionalidade lúdica. Arriscar a fazer coisas lúdicas na sala de aula para que você tenha a intencionalidade didática de utilizar o jogo em sala de aula. Só que a intencionalidade lúdica, ela não pode só ficar restrita à questão de ser intencional ludicamente. Não. Intencionalidade lúdica também está relacionada a você começar uma atividade lúdica na sala de aula e terminá-la. Não desistir dela porque em algum momento ela deu errado. Isso também tem relação com a intencionalidade lúdica. Isso vai levar à atitude lúdica, que vai levar a uma responsabilidade lúdica sobre isso. Então, todo mundo pode desenvolver isso, né? Então, a gente parte do pressuposto que isso pode ser desenvolvido em nível de graduação. Como a gente tem uma disciplina aqui, as pessoas têm essa disciplina em outras universidades, né? Isso já é um aspecto que a gente detectou do que é possível fazer essa formação, né? Um sujeito que não tem intencionalidade, ele pode ter uma intencionalidade lúdica, que vai levar a uma atitude lúdica, que vai levar a uma responsabilidade lúdica. Professor, a gente já está chegando no final da nossa live. É triste porque tá bom demais, tá muito gostoso o nosso papo, a nossa conversa. Mas antes da gente finalizar, eu gostaria que o senhor desse exemplos de sites, de softwares, de aplicativos que as pessoas pudessem ter acesso. E o seu material, os produtos, os jogos produzidos, onde elas podem encontrar? Bom, primeiro eu vou falar uma coisa aqui, senão o Eduardo e a Graça eles vão me matar. Existe o site da nossa revista, pessoal. Ó, Revista Eletrônica Ludus Scientiae, que é a nossa revista que publica artigos na área de jogos e atividades lúdicas no ensino de ciências. Se vocês digitarem aí no Instagram, Ludus, é uma das primeiras que vai aparecer, é o Instagram da nossa revista. Essa revista também está no Facebook. Você pode achar lá no Facebook, Revista Eletrônica Ludus Scientiae. E lá nessa revista, você vai ter acesso a uma série de artigos sobre jogos, sobre aplicativos, sobre softwares, né? Para eu não ficar citando um monte de coisas aqui para vocês. Nessa revista você vai ter acesso a isso. Se você quer ter mais informações sobre a questão de que tipo de jogo eu posso utilizar, você pode também entrar no nosso site, que é o www.lequal.com.br. Lá, nesse site, você vai ter acesso às dissertações e teses que o nosso grupo já produziu, que vão ter jogos que vocês podem utilizar. Você vai ter acesso a artigos com jogos que você pode utilizar na sala de aula. E você pode escrever para mim também, via Facebook ou via Instagram. Agora, eu não gosto muito de falar assim, usa tal aplicativo ou tal jogo. Eu costumo dizer para os meninos o seguinte, olha, você é o senhor de si. Procure aqueles jogos que você mais gosta, aquilo que mais te atrai, aquilo que vai te levar a maior intencionalidade. Eu te dei vários caminhos. Eu te dei o site da revista, eu te dei o site do Lequal. E tem vários livros muito bons na área do lúdico hoje. Tem o meu livro, muito bom, mas está esgotado a segunda edição, então eu estou trabalhando na terceira edição. Olha só, hein, pessoal, lá em julho ou agosto vai sair a terceira edição do livro do professor Marlon. Vai ser um best-seller da Via Láctea Universal, se tudo correr bem. E vai ser uma versão revista e ampliada, mas a segunda versão está esgotada. Tem um livro que escrevi com a Graça e com vários autores que inclusive estão nessa live aqui, que eu não vou conseguir citar todos, que são a Didatização Lúdica, que é um livro espetacular, tem várias teorias de aprendizagem e a relação dessas teorias de aprendizagem com o lúdico. Tem várias proposições diferenciadas. Esse livro de Didatização Lúdica você pode comprar na Livraria da Física. Didatização Lúdica você pode comprar na Livraria da Física. Eu não tenho mais, esgotou comigo. Mas na Livraria da Física você já pode comprar também. Tem o livro que eu gosto muito, que já falei, que é o livro do professor Eduardo sobre RPG. Tem o livro do professor Hélio Messeder, da UFBA, que trata da teoria vigotskiana aplicada ao jogo. Sempre recomendo esse livro. Tem o livro das meninas de Pernambuco, que agora me fugiu o nome. Meninas, não me matem, tá? Depois vocês colocam o nome de vocês aí. É um livro muito legal também, que são jogos em ensino de química, e elas tem vários capítulos nesse livro. Eu gosto desse livro também, mas me fugiu o nome dele agora. E em grupos de pesquisa, tem vários espalhados no país, né? Tem o nosso aqui de Goiás, tem um grupo de Brasília, tem um grupo de São Paulo, do professora Deise,
Tem um grupo do Rio de Janeiro, do professor Joaquim, tem um grupo do Hélio, de Salvador, tem um grupo dos meninos aí de Pernambuco, que é o João Tenório, o Ricardo, José Airon, Eusébio, mais as meninas. Ou seja, a área cresceu bastante. E por causa disso, nós iríamos fazer esse ano, se não fosse a pandemia, o 4º Encontro Nacional de Jogos e Atividades Lúdicas em Ensino de Ciências. Né? Não lançamos o site, não lançamos nada ainda. Uma live como essa, não vai sobrar vaga não, professor. Não vai, não. Não vai sobrar vaga. Mas por enquanto a gente não sabe se vai acontecer o 4º Jalequim, né? Que a gente chama carinhosamente de Jalequim esse ano, por causa da pandemia. Vai passar, essa pandemia aí vai passar. Provavelmente, talvez a gente faça no primeiro semestre de 2021. Vamos ver como é que vai ser essa questão da pandemia. Então, você tem esses vários lugares aí que você pode procurar os seus aplicativos, seus jogos. Visitem a gente. E, gente, assim, eu sei que tá terminando, mas desculpa se faltou alguma coisa, porque falar desse jeito é uma coisa que eu não tenho uma experiência muito grande, né? Falar o pessoal tá pedindo. O pessoal tá pedindo para você fazer uma live no YouTube. Eu não sei fazer isso, não. Meus alunos vão me explicar, eu faço. É importante. Eu acho que seria legal, porque o pessoal ficou com gostinho de quero mais. Beleza, então assim, então pessoal que está nessa live, então o que eu posso fazer para vocês é uma live no YouTube, eu vou tentar saber como é que faz esse negócio, e aí eu aviso todo mundo nas várias... Isso, a gente faz uma divulgação aqui nas nossas redes sociais também, e aí ó, os meninos do laboratório que já estão nessa live já tem aí um trabalhinho a ser feito, ensinar o professor Marlon a fazer uma live no YouTube. Joia, muito bom. Professor, gostaria de agradecer a sua participação, por ter aceito o convite e estar conosco. Foi a live que bateu o recorde, como o pessoal já tinha previsto, antes mesmo de acontecer. Foi uma discussão muito boa. O pessoal queria trilogia do professor Marlon, né? Mas, infelizmente, a gente tem que fechar em, no máximo, 52 minutos para conseguir gravar. E colocar no IGTV aqui no Instagram. É meio burocráticozinho o Instagram, aí a gente precisa ter esse controlezinho. Então, desculpa, pessoal, por isso. Mas o professor Marlon já se comprometeu em fazer uma live no YouTube com vocês. Obrigada, viu, professor? Tem um pessoal falando bis. Se você quiser, eu posso voltar na outra semana. Não tem problema, não. Tá? Pode ser. Topa, professor? Pode ser. Eu topo. Se você quiser então que a gente volte daqui 2 semanas. A gente quer. A gente muda o título, a gente coloca lá Jogos Didáticos Parte 2, a missão. Então a gente faz uma trilogia. Pode fazer uma trilogia. Gostei demais. E assim, antes de terminar, gostaria de agradecer todo mundo, pedir desculpa pela minha maluquice, pelo celular cair várias vezes. Eu sou assim, meus alunos já me conhecem, todo mundo já sabe como é que eu sou. Espero ter respondido adequadamente, falado, feito com que vocês entendessem alguma coisa sobre os jogos nesses 50 minutos. Obrigado, pessoal. Foi maravilhoso. Obrigada, professor. Gostaria de agradecer à Universidade Federal de Alagoas, ao Instituto de Química e Biotecnologia e à Pró-Reitoria de Extensão pelo edital FAO Conectada. Obrigada a todos pela presença e nós vamos ter o professor Marlon, Jogos Didáticos, parte 2 e depois parte 3. Tá certo? Tchau, pessoal, e obrigada. Tchau, professor. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, gente!